Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar sobre a prova OAB 41, primeira fase, as questões de tributário. Sem muita conversa, vamos para a primeira questão, que é a questão 25, que ela diz o seguinte: Lei ordinária do município Alfa, eu já vou descendo aqui, tá? Publicada no Diário Oficial Municipal em 30 de nove de 2020, instituiu uma taxa de fiscalização de estabelecimentos comerciais, incidente sobre o setor de materiais de construção. Primeira dica, tem data, você já grifa ou anota de lado, tá? Então, data da instituição da taxa, taxa é tributo. Então, foi por meio de lei ordinária, tá tudo certo, taxa instituída em regra, lei ordinária, tá tudo certo. Vamos lá, sua produção de efeitos se deu a partir de 1º de janeiro de 21, tá certo isso? Aí você vai na anterioridade anual, artigo 150, inciso 3, a linha B, que diz que toda vez que um tributo é instituído, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte da data da publicação. Se ela foi publicada em 2020 e foi cobrada em 21, obedece a anterioridade anual. E a 90ª tem que ter passado 90 dias. Artigo 150, inciso 3, a linha C. Se está em setembro de 2020 e foi 1º de janeiro de 21, então também foi obedecida tanto a anterioridade anual como a anterioridade 90ª. E aí eu já tenho essas informações, anoto e continuo a questão. Tá? Com a finalidade de aferir o cumprimento de normas de segurança e urbanização local, a taxa passou a ser cobrada por meio de alíquotas específicas. E aí ele diz, fixadas no valor de 150 para empresas com capital social de até 100 mil reais, de 300 reais para empresas com capital social de até 500 mil e de 1.500 para empresas com capital social superior a 500 mil. A Associação dos Empresários daquele setor pretende questionar essa cobrança. Diante desse cenário, a cobrança da referida taxa é legal, obedece à lei e à Constituição, por estar dentro da competência do município, fundada no regular poder de polícia. Só lembrando, poder de polícia, porque a taxa ela está regulamentada na Constituição, no artigo 145, inciso 2. Então, a taxa é para o exercício do poder de polícia, que é aquele de fiscalização, e também para serviço público específico e divisível, né? Disponível posto à disposição do contribuinte. Então, ainda temos o CTN, que é o artigo 77, 78. Então, você tem que ter conhecimento desses artigos para saber se ela obedeceria legalmente e constitucionalmente, tá? Então, a gente já sabe que o município pode instituir taxa, porque a própria Constituição já diz no 145. Vamos para a letra B. Não respeita o princípio da anterioridade, sendo inconstitucional, a gente viu que respeitou, né? Então, não seria a letra B. Na letra C, é devida por atender aos princípios da progressividade e da capacidade contributiva, ao cobrar maior valor sobre a empresa com maior capital social e cobrar menor valor sobre a empresa com menor capital social. É ilegal por ser calculada com base no capital social das empresas. O que você teria marcado nessa situação? Então, indo aqui para o nosso Código Tributário Nacional, artigo 77, deixa eu descer aqui. As taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm o fato gerador, o exercício regular do poder de polícia, como eu acabei de falar, que é a mesma coisa do 145, inciso 2 da Constituição, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eu grifei o parágrafo único, que é onde está a resposta. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem ao imposto. O CTN antigo tem assento no imposto, mas hoje em dia não se usa, né? Nem ser calculada em função do capital de empresas. Empresas também está com assento errado, mas é da época, tá? Então, a resposta está aí. O que a questão trouxe? Uma taxa calculada em função do capital social da empresa e não poderia. Então, voltando para a questão, a resposta é a letra D. Ela é ilegal por ser calculada com base no capital social das empresas. Cecília, a letra A. A letra A está errada porque diz que é legal, tá? A letra B está errada porque respeita a anterioridade. A letra C diz que obedece princípios e fala do capital social também. Então, seria a letra D, artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Foi uma questão bem, né? Mas tá na letra da lei, é o que eu sempre falo.
Sempre que vocês puderem, vão revisando, porque eles gostam muito de colocar a letra da lei. Próxima questão. Questão 26. Um deputado estadual desejava conceder benefício fiscal na modalidade crédito, deixa eu diminuir aqui, crédito presumido de ICMS, em favor de bares e restaurantes situados no estado alfa, de modo a fomentar esse setor comercial. Por isso, propôs projeto de lei com esse fim, o qual foi aprovado por maioria simples na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Tá? Acerca desse cenário, como é que isso pode ocorrer? Esse era o X da questão. Tal projeto de lei deveria ser aprovado por maioria absoluta e não por maioria simples na Assembleia Legislativa, porque ele diz na questão que foi aprovado por maioria simples, não é isso? A iniciativa desse projeto de lei era privativa do governador? É uma questão bem técnica, né? A concessão de tal benefício fiscal na modalidade de crédito presumido dependeria de prévia autorização por meio de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária? Ou o governador poderia ter concedido tal benefício na modalidade de crédito presumido por decreto, não sendo necessária a aprovação de lei estadual nesse sentido. Então, para quem não sabe, a Lei Complementar 24 de 75, ela regulamenta o que diz a Constituição. Então, ela diz assim, as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios. Então, tem que ter um convênio celebrado e ratificado pelo Estado e pelo Distrito Federal. E no parágrafo único diz, disposto nesse artigo também se aplica a concessão de crédito presumido. E aí regulamenta o que diz o artigo 155 da Constituição, parágrafo 2º, 12G, que ele diz, cabe à lei complementar regular a forma como, estou me escondendo aqui, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. É a letra C. A concessão de tal benefício na modalidade de crédito presumido dependeria de prévia aprovação por meio de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Cecília, a situação da lei complementar. Quem foi que disse isso? Foi a lei complementar, justamente a lei complementar 24 de 75, que regulamentou esse dispositivo do benefício fiscal. Entendeu? Então, a Constituição disse que deveria ser por meio de lei complementar, ela regulamentou. Então, por isso, retomando aqui, a resposta é a letra C, tá? A concessão de tal benefício tá aí porque é o que diz a Lei Complementar 24 de 75. Vamos para a questão 27. Em 2022, a organização religiosa ABC recebeu em doação lojas que pretendem alugar para destinar a renda obtida com aluguéis ao pagamento de auxílio ministerial para a subsistência de seus ministérios, de seus ministros religiosos e suas famílias. Lembrando, toda vez que a gente pensa em templo, religião, a gente pensa em imunidade tributária. Temendo que o fisco municipal, já em janeiro de 23, venha fazer o lançamento de IPTU, porque eles têm imunidade de impostos, artigo 150, inciso 6 da Constituição. Referentes a tais lojas, a organização religiosa ABC procurou você como advogado nesse mesmo mês de janeiro de 23 para que seja promovida uma medida judicial, a fim de que o fisco se abstenha de fazer tal lançamento, sabendo que terá de produzir provas nos autos por perito contábil, indicado pelo juiz acerca da destinação que se pretende dar a esses aluguéis. Porque quando é para a própria finalidade essencial da igreja, do templo, né, da organização religiosa, aí ele tem essa imunidade tributária do 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Ok? Mas aí, você como advogado, ele quer saber a medida judicial cabível. E olha que interessante, tem um X aí, primeiro, medida cautelar fiscal não, anulatória, ele está temendo que venha a fazer o lançamento do IPTU. A anulatória é após o lançamento. Se ele está com medo do lançamento vir a ser feito ano que vem, não seria uma anulatória, porque a anulatória ela vem depois do lançamento. E a declaratória é quando ainda não houve o lançamento. A discussão seria se seria uma declaratória ou um mandado de segurança. Só que, onde é que diz aí a resposta? Não é mandado de segurança. Por quê?
Eu grifei aqui para vocês. Ele disse, sabendo que terá de ser produzida provas nos autos por perito contábil. Mandado de segurança, gente, não cabe dilação probatória. Mandado de segurança, você já vem com direito líquido e certo, de plano. O que é de plano? Eu venho com todos os documentos no processo e já protocolo. Eu não tenho dilação probatória. Não seria mandado de segurança, seria ação declaratória, letra D de dado. A questão 28, ela diz o seguinte. O Estado Alfa acabou de implantar um novo sistema online para o lançamento do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte do Doação. Veiculando também em lei estadual, o modo de preenchimento da declaração deve ser feito e entregue pelo sujeito passivo tributário por meio da internet. Segundo essa lei, caberia ao sujeito passivo preencher a declaração indicando os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas aplicáveis, resultando ao final no valor a ser pago, devendo também o sujeito passivo gerar a guia de pagamento pela internet e pagá-la. Espera aí, eu declaro, eu calculo, eu pago, não é isso? Eu sou contribuinte. O fisco estadual teria um prazo decadencial para analisar a declaração entregue e respectivo pagamento por parte do sujeito passivo. Se eu declaro, eu calculo, eu pago, o fisco homologa. Entendeu? Então, quando o sujeito passivo faz tudo, como é no caso do imposto de renda, é por homologação. Então, a resposta seria letra C. Deu para entender? Se ele disse todo o trâmite do lançamento por homologação, só para saber se você sabia como é que funcionava esse tipo de lançamento. Questão 29. Foi criado o território federal alfa no Brasil com a determinação de que, por sua extensão, deveria ser dividido em municípios. Tudo bem? À luz do texto da Constituição Federal de 88 sobre a cobrança de impostos, nesse novo território, assinale a alternativa correta. É uma questão boa, tá? Os impostos federais e municipais devem ser cobrados, mas os estaduais não, porque o território não é Estado-membro. Os impostos federais e estaduais cobrados pertencerão à União, enquanto os impostos municipais pertencerão a cada um dos municípios em que está dividido o território. Os impostos federais cobrados pertencerão à União, mas os impostos estaduais e municipais pertencerão a cada um dos municípios que está dividido o território, ou os impostos cobrados, sejam federais, estaduais, municipais, pertencerão à União. Preste atenção, a União, ela vai instituir os impostos federais e os estaduais no território, porque lá não tem estado. Se o território não for dividido em municípios, ela também cobra os municipais. Isso chama-se competência cumulativa. É o artigo 147 da Constituição. Compete à União em território federal os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. E aí depois ele fala que o DF cabe aos impostos municipais. Então, o que ele diz aí? A União arrecada em território federal os federais, os estaduais, e se ele não tivesse município, os municipais. Mas ele disse que foi dividido em municípios. Então, a resposta da questão é a letra B. Os impostos federais e estaduais cobrados pertencerão à União, enquanto os impostos municipais pertencerão a cada um dos municípios em que está dividido o território. Essa questão foi uma questão, achei legal, porque é o texto da Constituição para você lembrar e interpretar. É isso, eu espero ter ajudado vocês, esclarecendo alguns pontos. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Eu vou estar dando aula de tributário aqui, trazendo conceitos básicos para que você entenda, tanto para passar em provas quanto para a sua prática na advocacia. Até a próxima. Tchau, tchau.